Lilica, tudo bem, Lilica? Vacina de alergia, imunoterapia e homeopatia podem curar rinite irritativa de frio, cheiros e fumaça? Uso Nasonex e Montelukast, mas sinto pouco efeito. Somente bastão de Vic e Vaporub está ajudando um pouco mais. Lilica, em relação à homeopatia, não sei, né? Eu não sou formado em homeopatia. O conhecimento que eu tenho de homeopatia foi um conhecimento que eu adquiri durante as minhas aulas de farmacologia na faculdade. Tá? Esse é meu conhecimento de homeopatia. Eu não fiz um curso de especialização em homeopatia. Tem o Instituto Hahnemanniano, né? Hahnemann, na Alemanha, foi o responsável pelo desenvolvimento dessa técnica homeopatia. A homeopatia, bem na verdade, já salvou muitas vidas, né? Porque os alopatas eram verdadeiros carniceiros antigamente, né? Eles matavam muitas pessoas através do uso de técnicas e terapias que hoje nós sabemos que são terapias e técnicas muito questionáveis, né? Como o uso de sanguessugas, por exemplo, que até a medicina tradicional chinesa faz isso. Até aí tudo bem, mas você pode até justificar o uso de sanguessugas para baixar um pouco a pressão arterial, porque você diminui a volemia, mas isso é um pouco questionável. O uso de venenos, né, como mercúrio, como cobalto, como vários outros tipos de substâncias tóxicas, né, cloreto de mercúrio. Até teve um presidente norte-americano, se não me engano foi George Washington ou Abraham Lincoln, não me engano, não sei exatamente, mas foi um dos presidentes, acho que foi Abraham Lincoln, que tinha Marfan, que é uma doença genética, Abraham Lincoln. Se eu estiver errado, por favor, coloquem e consertem aí, coloquem nos comentários. Que morreu na mão de um alopata, né? Então, quando veio essa ideia de campos energéticos, de uso de semelhante cura semelhante, que Hahnemann trouxe, e os médicos começaram a aplicar essa técnica da homeopatia, as pessoas começaram a sobreviver, por quê? Porque o próprio organismo ele se autocurava, pelo menos é o que eu entendo, né? Pode ser que eu esteja errado também. A homeopatia ela age em dois sentidos, né? Semelhante cura semelhante, falando de uma forma assim muito superficial, é lógico que precisa de um médico homeopata até para complementar essas informações e até me corrigir se for o caso. Mas ela age em dois sentidos, semelhante cura semelhante, ou seja, você tem uma dor de cabeça, você usa um remédio, você usa uma substância que causa dor de cabeça, e você, de certa forma, dilui essa substância. Ou seja, seria mais ou menos mesmo perfil da vacina que trata alergia, que a gente usa também um extrato alergênico que causa o problema. Só que no caso da homeopatia, você dilui tanto essa substância que causa o problema que você não tem nem a substância, mas você tem o nosódio da substância. Ou seja, você tem a informação, a memória da substância. Porque toda substância, ela tem a sua composição de água, então você acaba vibrando molecularmente aquela substância e passando a informação daquela substância para as moléculas de água que tem no veículo que você vai tomar, e aquela conformação estrutural de memória da substância que você colocou naquele veículo e não a substância em si, ou seja, não tem mais o antígeno, a molécula, não tem mais a molécula ali, você não consegue detectar mais a molécula, mas você então, teoricamente, você passaria a informação da memória daquela substância, a alma daquela substância, a estrutura de vibração molecular daquela substância, ela então agiria no órgão que você quer atingir de acordo com a vibração molecular que você fizer. E isso tem uma técnica lá que eles conhecem essa técnica. Você quer atingir um fígado, então você usa uma substância que causaria um problema no fígado, mas com uma vibração molecular tal que você, tomando o veículo daquele remédio, você passaria aquela informação de vibração molecular para curar seu fígado, por exemplo. Isso se aplicaria também no caso do pulmão, entendeu? É o conhecimento que eu tenho de homeopatia, e se eu tiver falado alguma bobagem, por favor, algum homeopata me corrija, mas é o conhecimento que eu adquiri na minha formação em farmacologia na Faculdade de Medicina. Em relação ao tratamento com as vacinas, nesse sentido de semelhante cura semelhante, como a homeopatia faz, eles se assemelham. Tá? Semelhante também, cura semelhante em relação à imunoterapia dessensibilizante.
Só que na imunoterapia dessensibilizante você tem um componente da substância, você tem um antígeno, entendeu? E a via de, até então, de melhora é uma via explicada pela dessensibilização, onde através de uma pequena quantidade da substância, e você vai aumentando ela progressivamente, você tem o reconhecimento dessa substância, não por uma via errada, mas por uma via correta, ou seja, a via chamada TH1, de linfócito CD3, CD4, TH1. E essa via de linfócito CD3, CD4, TH1, ela justamente faz com que você haja um balanço entre os outros linfócitos, chamados linfócitos TH2, tá? Com uma diminuição na produção do anticorpo IgE. O linfócito TH1 também vai estimular a produção através da liberação de interleucinas dos linfócitos reguladores de regulação, que regulam o sistema imunitário, e também vão dar um estímulo ao próprio linfócito TH2, CD3, CD4, TH2, a estimular a produção do anticorpo da classe IgG4, que é um anticorpo bloqueador, entendeu? Então você tem como quantificar isso, né? Assim, eu sei que talvez você não entenda o que eu falei, mas você tem como quantificar isso. Apesar que hoje a gente sabe que o anticorpo da classe IgE, quando você usa imunoterapia, baixa muito pouco, ou às vezes no início até aumenta. E o que realmente funciona na imunoterapia é a produção dos linfócitos T reguladores e também a produção do anticorpo bloqueador da classe IgG4, e a IgE só vai diminuir depois que você fizer muito tempo de imunoterapia. Tá bom? Então isso é só para justificar a diferença das duas, né? Que uma não dá para você quantificar. Eu não conheço nenhuma máquina que consiga medir a capacidade de vibração molecular de uma substância, da memória de uma substância de um nosóide, por exemplo. Não conheço. Não é porque não conheço que não exista, pode ser que exista, né? Eu não quero que a ignorância seja fonte de autoridade intelectual no meu caso. O não conhecimento por minha parte não quer dizer que não exista. Tem muita gente aí que usa o não conhecimento como fonte de autoridade intelectual, mas eu não conheço, entende? Então existe essa diferença. Uma, você, pelo menos a olhos vistos, você consegue quantificar e consegue mensurar biosinais, né, biomarcadores que mostrem a eficácia do método. O outro você não consegue. Aí você conseguiria só realmente ver a melhora clínica, né, de sintomas e sinais, mas isso pode ser muito subjetivo também, entendeu? Ou seja, muitas das vezes o paciente tem uma doença psicossomática, ou seja, uma sugestão. É uma doença que, de certa forma, causa sintomas porque ela é justamente gerada num pensamento destrutivo dentro de você. Aí a importância dos psicólogos para eles trabalharem esses pensamentos quando todas as possibilidades orgânicas forem descartadas, né? Só um momentinho de desligar meu celular aqui. Entendeu? Porque muitas das vezes a doença pode ser também uma doença psicossomática. E essa doença psicossomática, ela então causar um efeito deletério no seu organismo, você sentir sintomas e sinais, obstrução nasal, falta de ar, tosse, rinite, tudo isso pode ser causado pela cabeça. Tá? Mas se descartando tudo isso, então a gente pensa na possibilidade de realmente ser um processo alérgico. Né? Então eu acho que ficou claro nessa questão da homeopatia, com a diferença da homeopatia com a vacina e imunoterapia dessensibilizante. Deve ter ficado claro. Se não ficou, volta o vídeo. Acabei me perdendo aqui. Aí você falou, a homeopatia pode curar rinite irritativa de frio, cheiros e fumaça? Não. A vacina não cura. A vacina de alergia, aí falando da vacina de alergia, em relação à homeopatia, eu já falei aquilo que eu tenho conhecimento de falar. Aí você pode se consultar com um médico homeopata para entender isso melhor. Mas em relação à ação irritativa de frio, cheiro e fumaça, certamente a imunoterapia não curaria diretamente esse tipo de processo irritativo. Ela poderia melhorar indiretamente, porque certamente se você tem uma mucosa inflamada provocada por ácaro
por mofo, por aerolérgenos em gerais, tá? Certamente essa mucosa inflamada ela vai ser mais suscetível a essas substâncias irritativas, né? Então, um exemplo, se você faz um corte aqui na tua mão e você joga álcool nesse corte, vai arder muito. Mas se você, na outra mão, não tem nenhum corte e você joga álcool, já não arde nada, ou arde muito pouco, ou praticamente dá só um frescor. Por quê? Porque você não colocou uma substância irritativa no lugar inflamado, né? A mesma coisa acontece com o nariz. Se o nariz já está inflamado previamente por causa de uma hipersensibilidade do tipo 1, já é mediada, causada por ácaro, mofo, pólens, pelo de animal e vários outros tipos de aerolérgenos, e você entra em contato com substâncias irritativas, você piora mais ainda da rinite. Então você tratando, dessensibilizando, com a imunoterapia dessensibilizante por ácaros e várias outras substâncias, você acaba melhorando indiretamente da ação irritativa da fumaça, do cigarro, seja lá do que for, do frio, tá? Então é importante a gente deixar isso bem definido. Não existe vacina para cigarro, não existe vacina para fumaça, não existe vacina para frio, não existe. Existe justamente você criar um ambiente menos inflamado e você ficar mais tolerante a esse contato. Aí você disse que usa Nasonex, Montelukast, mas sinto pouco efeito. Pode ser que você precise utilizar técnicas de dessensibilização com imunoterapia, mas antes disso é importante você analisar com bastante detalhamento seu corpo e ver como é que estão os seus seios da face, nariz, garganta, ouvidos, né, para ver se tem algum processo inflamatório em atividade e outros remédios adicionais que venham a limpar as suas vias aéreas superiores e inferiores precisam ser utilizados. Somente o bastão de Vic Vaporub está ajudando um pouco mais. Olha, o Vic Vaporub é um remédio interessante, tradicional, tal, mas ele tem mentol, né? O mentol tem uma ação irritativa, em alguns pacientes pode piorar. Então é importante você analisar isso melhor. Não sei se é mentol ou uma outra substância semelhante ao mentol. Pode ser que eu tenha errado, tá? É importante você ter uma consulta com o médico. Olha, a gente coloca a telemedicina pra gente, 21 99 374 2042. Entre em contato com um dos médicos. É gratuito, nada vai lhe ser cobrado. Você pode falar. Se você mandar sua mensagem hoje, amanhã, o médico vai entrar em contato com você e vai poder tirar suas dúvidas. Tá bom, Lilica? Eu tentei te ajudar de alguma maneira. Vamos ver se a gente, de alguma forma, consegue encontrar uma solução para o seu problema. Tá bom? Um abraço, obrigado, hein?